E aí pessoal, estamos de volta então com mais uma videoaula aqui. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. E também vamos estar falando um pouco sobre memórias, tá? Então, a gente viu numa aula anterior sobre somadores, que a gente fez o nosso somador. Esse somador que a gente fez aqui, ele está dentro da categoria de circuitos combinatórios, circuitos combinacionais. Por que disso? Um circuito combinacional depende das entradas. A saída deles depende das entradas em tempo real. Se eu alterar um valor aqui na minha entrada, eu altero direto um valor na minha saída, tá certo? Tá? Isso é um circuito combinacional. E um circuito sequencial é um circuito que armazena um valor por um certo tempo, ou seja, ele depende dos valores de entrada e mais um valor antigo de uma outra entrada, de uma entrada anterior. Ou seja, ele guarda um valor, ele armazena um valor, ele é uma memória. Um circuito sequencial tem uma memória que guarda valores antigos, certo? Então, ele depende da entrada mais valores que foram guardados para ter uma saída. Então vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Eu tenho aqui um circuito combinacional. Essa minha entrada aqui, se ela for zero, aí a minha saída vai ser alterada diretamente a partir da variação aqui, tanto faz de qual das nossas entradas A e B, nossas variáveis A e B. Nós temos uma saída 1 quando qualquer um desses aqui for 1, certo? Se esse aqui for 1, então não interessa aqui, o meu A e B nunca vão ter uma combinação que a minha saída seja 1. Ou seja, eu estou variando a partir diretamente das minhas entradas a minha saída, tá? Se esse aqui for 0, aí sim eu vou poder variar a minha saída. E se esse aqui for 1, então, sem acesso à saída, tá? Isso é um circuito combinacional, não depende de um valor armazenado antigamente. E esse aqui é o nosso circuito sequencial, então. Como é que funciona? Nós temos esse controle aqui, que é um pulso, que ele vai definir. A nossa variável A vai ser a quem comanda essa nossa saída aqui. Vai depender dela o valor aqui. Digamos, vamos colocar 1 aqui na nossa variável A, e esse aqui é o nosso pino de controle, nós jogamos ele para 1. E agora, quando esse controle estiver em 0 aqui, ou em 1, ou seja, esse controle funciona de 0 para 1. Quando ele for de 0 para 1, o valor que tiver em A é que vai ser jogado aqui para minha porta end aqui, para somar com essas entradas aqui, certo? Então depende, a nossa variável A vai fazer com que aqui seja 1 ou 0, mas controlado por um clock, por um pulso aqui, ou seja, vai ficar um valor armazenado aqui. Agora, se eu colocar essa variável A para 0 e dar um pulso aqui, eu tenho essa minha saída. Então agora, independente dessa minha variável aqui, que eu vou estar alterando a minha saída. Então, essa variável aqui vai ser a dependência desse controle. Ou seja, aqui nós temos uma memória que guarda um valor antigo. Quando esse daqui for para 1, ele guarda o valor da nossa variável A nesse momento. Então, agora, se a nossa variável A está em 0, quando eu jogar isso para 1, lá nossa saída vai ser 0 aqui, tá? Nós colocamos isso aqui para 1, independente do que a gente fizer, esse aqui vai ser 0 ainda. Mas quando eu jogar esse meu controle em 1, agora sim, ele vai depender desse valor de A para jogar essa nossa saída 1 aqui, que a nossa variável agora é 1. Então esse controle vai pegar o valor de A e armazenar na saída. Então quando ele não for de 0 para 1, esse nosso controle, não interessa aqui. Nossa saída aqui, nossa saída Q aqui, sempre vai ser aquela última que o controle atualizou. Então esse aqui é o nosso atualizador de valores que vão ficar guardados aqui, certo?
Isso é um circuito sequencial, que depende de um valor armazenado, ou seja, um circuito sequencial sempre tem uma memória que armazena um valor e guarda esse valor para ser usado ou para ser descartado, enfim, ele armazena um valor, tá? Mas antes da gente continuar aqui, falar sobre a nossa memória, sobre como é que funciona uma memória, como que ela armazena um valor, nós vamos estar falando um pouquinho sobre como é que funciona aqui o nosso programa LogiSym, que é gratuito, né? Para que você quiser estar acompanhando os vídeos de aula e testando com esse software aqui, ele é um software gratuito, você pode estar baixando na internet aí. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui de como é que ele funciona, só para que você tenha um pouco de noção. Essa mãozinha aqui é a simulação, essa aqui é usada para você alterar os valores aqui. Quando você estiver usando essa setinha aqui, o mousezinho, aí você pode alterar aqui, puxar, fazer interligações entre variáveis, entre pinos, memórias e tal. Quando você está com o mousezinho, você edita. Isso daqui, esse quadradinho aqui, são as nossas entradas, tá? Quando você tem o objeto selecionado, você vem aqui sobre a seleção dele aqui. Aqui tem as informações sobre isso que está selecionado, tá? Então você vem aqui, seleciona para que lado que vai ficar essa saída aqui, norte, sul, leste, tá? Bits, quantos bits vai ser isso daqui? 8 bits, então são 8 bits, esse baramento aqui vai virar 8 bits, vai ser de 8 fiozinhos aqui, tá? Aqui temos as conexões, aqui todas as conexões, fonte, tera, um clock, depois a gente vai estar vendo melhor isso aqui. As portas, aqui nossa porta NOT, nossa porta END. E quando você tem esse, por exemplo, essa porta END aqui, eu quero que ela tenha só 2 entradas aqui, agora ela está tendo 5 entradas, né? Então você vem aqui, ó, quantidade de entradas, você muda para 2 aqui, tá? Ele tem 2 entradas. E assim você mexe, você seleciona o que você quer aqui, ó, e daí aqui tem as informações dele, quantidade de entrada, rótulo, que é o nome que você quer dar para esse objeto. E assim você vai mexer. Então isso aqui é a nossa entrada, esse redondinho aqui é a nossa saída. Aqui em cima estão as principais coisas, nosso para escrever aqui. E aqui sempre é as informações, as propriedades daquele objeto que está selecionado, tá? Só para você. Então aqui temos bastante coisa, aqui tem entradas e saídas, aqui botões, matrizes, LED. Temos aqui nossas memórias, nossos flip-flops, registradores, memória RAM. E aqui multiplexadores e seletores de bit, todas essas coisas a gente tem aqui, tá? A gente vai estar estudando cada coisa individualmente, como é que funciona cada coisa, tá? Então só para você ter um pouco de habilidade aqui em usar o programa, depois a gente vai vendo com calma. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a memória. O que é uma memória? Memória, como tudo começa pequeno, nós começamos lá com as nossas portas. Nós começamos lá do nosso transistor, viemos para nossas portas NOT, OR e AND, que são as nossas 3 portas principais. E no final disso conseguimos então armazenar um valor. O que seria armazenar um valor? Armazenar um bit. Armazenar um bit. Nós temos aqui o nosso clock, que é o nossa... Quando esse clock aqui é o que controla o que vai ser alterado, ou seja, ele é o nosso atualizador, ele é o nosso F5 da saída, né? O que ele vai fazer? Se eu colocar... Esse aqui está em 0 agora, essa é a nossa entrada, esse aqui é o que nos interessa, esse é o bit que a gente quer jogar aqui na saída. Essa saída aqui é a nossa saída que a gente vai estar sabendo, essa é a que a gente vai usar. Essa saída quelinha aqui é só um implemento, é só um complemento dessa saída aqui, ele é um quelinho, ou seja, esse aqui é 1, aqui é 0, esse aqui é 0, aqui é 1, então é só uma inversão, se você quiser usar, se não quiser não precisa, mas essa aqui que é a saída de uma memória, saída aqui. Esse aqui, isso é uma memória, mas o nome de um bit de armazenamento de memória chama-se flip-flop. Esse aqui é um flip-flop do tipo D, tá? Existem outros tipos de flip-flops que você vê aqui, ó.
Aqui em memórias você vai ver flip-flop do tipo D, tipo T, JK, SR, mas a gente vai se importar com esse nosso flip-flop do tipo D aqui, tá? O que que é? É uma entrada. O nosso D é uma entrada que quando a gente atualizar, ele vai pegar essa entrada aqui e jogar lá na nossa saída. Ou seja, ele vai armazenar o que tiver aqui na nossa entrada quando esse clock ir para 1, tá? Sempre que ele for de 0 para 1, sempre nessa ordem, de 0 para 1, ou seja, isso chama-se borda de subida. Quando o nosso clock for de 0 para 1, ou seja, na borda de subida, é que ele vai pegar essa nossa entrada aqui, nosso D, e jogar lá para a nossa saída, ou seja, armazenar lá. Isso é armazenar um bit. Então nós temos uma memória agora. Então um elemento de memória, quando se guarda um bit de memória, esse elemento chama-se flip-flop ou latch, mas enfim, a gente não vai estar estudando como funciona cada tipo de memória, a gente vai estar estudando essa nossa memória aqui, porque é essa que nós vamos usar, tá? Então, se eu variar esse meu clock aqui, não está acontecendo nada, minha saída aqui continua 0, tá? Então, porque essa nossa entrada é 0. Quando eu colocar essa minha entrada para 1 e mudar para 0, também não vai mudar nada. Mas se eu deixar essa minha entrada em 1 e agora jogar esse clock para 1, então ele atualizou, pegou esse valor e jogou lá na nossa saída aqui. Então, independente de se a gente continuar mexendo aqui, não vai dar nada. Ou agora, se a gente mexer aqui, também não vai dar nada. Mas quando aqui agora voltou para 0 e eu atualizar de 0 para 1, inverteu de novo, certo? Ou seja, o nosso clock é o nosso botão de atualização da nossa entrada, tá? Quando ele vai de 0 para 1, ele atualiza a nossa entrada, ele pega o que está aqui na nossa entrada e joga lá para a saída, armazena isso. E tem esses outros dois aqui, que são dois botões que também você vai usar ou não no teu circuito, isso é outra coisa. O que eles são? Esse set aqui, ele força um estado 1 na nossa saída. Ou seja, independente aqui do nosso parâmetro de entrada, do nosso clock, ele força, digamos que você queira começar um valor em 1, então você já começa ele em 1 setando aqui, forçando ele a ser 1. Então esse aqui os forçadores, eles forçam a nossa saída a ser o valor. E o reset então é 0. Ele força, é só um pulso basta aqui, esses são que nem o nosso clock aqui, um pulso e ele atualiza aqui. Então o set joga nossa saída para 1 forçada e o reset joga a nossa saída para 0 forçada. E o nosso clock, então, é o nosso atualizador de entrada, né? Eu joguei isso aqui para 1, dou o clock, ele guardou essa nossa entrada lá na senha. Então, isso aqui é um elemento de memória. Agora nós vamos poder fazer bastante coisa tendo uma memória. Então, agora que você entende um pouco melhor da memória, vamos entender como ela funciona, o que tem dentro dessa nossa memória que ela consegue guardar um bit aí, né? Então, tá aí o nosso flip-flop do tipo D. O que acontece? Temos aqui nossa entrada D, que na nossa variável A, ela é composta por 4 portas NAND, né? Que é o nosso AND negado, né? Então, as nossas saídas aqui realimentam as nossas entradas aqui, tá? E dependem também do valor que vem da sequência das nossas portas e do nosso clock aqui, tá? Então tá aqui um flip-flop do tipo D simplificado aqui para vocês verem. Aí para implementar esse set e reset, aí tem mais coisas aqui. A gente vai estar usando aqui agora para nossos estudos esse flip-flop aqui, tá? Nessa caixinha, já que é pronto aqui do circuito, para a gente não precisar fazer tudo isso aqui, né? Então, esse é o nosso flip-flop do tipo D. Ele armazena uma memória, ele armazena um bit aqui na nossa saída, tá? Então, colocamos isso aqui para 1, esse é o nosso clock. Colocamos a nossa variável para 1 e oscilamos aqui e temos o nosso 1 na nossa saída. Aqui é só você, não vou estar explicando como é que isso aqui funcionou, o que aconteceu aqui. Você olha aqui, ó, você analisa aqui as entradas, veja por que de 0, 0 aqui dá 1 aqui. E
Enfim, você analisa o circuito aqui, mas esse aqui é o circuito básico do nosso flip-flop do tipo D aqui. Não vamos entrar em detalhe, porque senão a gente vai demorar muito para explicar cada coisa que a gente pretende. Não vamos entrar muito a fundo em cada coisa, porque a ideia agora aqui é nós criar, a partir dessa memória, circuitos maiores, circuitos que são contadores, registradores e tal. Então, não podemos entrar muito em detalhes sobre como é que funciona o elemento de memória e tudo isso, tá? Então, próxima aula a gente vai estar vendo, então, como usar esse elemento de memória interligado com outros elementos de memória para formar outros circuitos, né? Memórias que guardam maiores valores, registradores de deslocamento e essas coisas, tá? Então, até a próxima aula.